Nós vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de começarmos um novo estudo da Tua Palavra. E é uma graça, uma bênção Tua, Senhor, podermos estar juntos aqui na Tua casa, com a Tua Palavra nas mãos, podendo aprender do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. E viver, ó Deus, conforme a Tua vontade, obedecer a Tua palavra. Seja conosco, Senhor, nesse momento, que o Senhor se manifeste a cada vida, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo no livro de Jonas. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Jonas, depois de Daniel, depois de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Jonas é um livro bastante diferente, começando pela profecia. É um livro de um profeta, mas a profecia tem 4 palavras. O livro é mais uma biografia do profeta do que um livro de profecias. E é um livro também que muita gente só lembra que o grande peixe engoliu Jonas. Só isso. Mas isso é o menor nesse livro. Tem coisa muito mais importante nesse livro do que Jonas sendo engolido pelo grande peixe. Jonas foi um missionário aos gentios no Velho Testamento. Esse livro fala sobre a soberania de Deus no mundo material e no mundo espiritual. Ele fala sobre a extraordinária graça de Deus, sua compaixão, sua paciência. É um livro que fala sobre obediência e desobediência. É um livro que fala muito. Cada frase desse livro tem uma mensagem. É interessante que é um livro muito curto. Ele tem 2 páginas e meia. Você pode ler ele em 10 minutos, mas para entender o significado dele requer muito mais do que 10 minutos. É muita coisa que Deus tem a nos falar. A palavra começa falando sobre, o capítulo 1 fala sobre Deus chamando Jonas para pregar na cidade de Nínive e a desobediência dele. O capítulo 2 fala sobre o Senhor indo atrás de Jonas. O capítulo 1 já fala isso, mas o 2 ele é engolido pelo peixe e ele faz uma oração de arrependimento. Ele fica quebrantado. E o capítulo 3, o Senhor de novo o chama, e aí ele vai, e nós vemos a história do maior avivamento de todos os tempos. Nunca houve um avivamento como houve na cidade de Nínive. Jamais houve uma história parecida, de uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade inteira, se quebrantar diante do Senhor, através de um profeta desobediente, e com uma mensagem curtíssima e sem esperança. Não havia evangelho na mensagem, só havia castigo. E mesmo assim Deus fez uma maravilha. No capítulo 4 nós vemos a amargura do profeta. Em vez de comemorar, ele lamentou o sucesso do seu trabalho. Nunca na história a gente viu um profeta, um evangelista, um pregador lamentando o seu sucesso. Mas a gente vai entender por que de tudo isso. O próprio texto explica e a história também nos explica. Então vamos ver aqui no início, capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, como é dito aqui, é
de Amitai. Nós não sabemos nada a respeito desse animal. E logo para começo de conversa, né, muitos estudiosos e cristãos modernos acham que esse livro foi escrita, uma história que foi contada, como eles gostam de falar sobre Jó também. Só que tanto Jó, né, quanto Jonas são referidos no Novo Testamento. Jonas é ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe, assim o Senhor estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jonas seria sinal, símbolo da morte e ressurreição do Senhor. Então ele fala de Jonas como um personagem histórico. E se você, não precisa abrir se não quiser, mas se você der uma olhada em 2 Reis 14, 25, você vai ver lá o profeta Jonas, filho de Amitai, sendo referido como um profeta, um homem real, um homem que existiu, um profeta, que morava em Gat-Efer, e o pai dele, Amitai, também era profeta. Então isso aqui é uma história verídica, esse homem existiu, tá? Ele era um profeta de Israel. Diz o texto no verso 1, então, que veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa é a diferença da Bíblia para todos os livros que nós conhecemos. A Bíblia é a palavra do Senhor. Os profetas nunca escreveram, como disse Pedro, da imaginação deles ou do raciocínio deles, mas todos eles foram movidos pelo Espírito Santo e falaram a palavra do Senhor. Então esse livro aqui é a palavra de Deus. Qual é o autor desse livro? Ninguém sabe, mas provavelmente tenha sido Jonas, o próprio Jonas. Agora, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante a ordem do Senhor, levanta-te, vai. Não tem nem aquele e. Isso dá uma ideia de urgência. Levanta e vai. Nem o ele usou. Levanta, vai. Então aqui está 2 ordens do Senhor. Se levanta, sempre aquele levanta, né, que Deus gosta de usar. Levanta-te e vai. É uma ordem. Deus está aqui ordenando. Vai aonde? A grande cidade de Nínive. Olha, irmãos, Nínive era a capital da Assíria. A capital da Assíria. Para vocês terem uma ideia, Israel era aqui, a Assíria era acima, um pouco para a direita. A Assíria. Não era assim tão próxima, não, mas era para a direita, assim, acima de Israel. Era a Assíria. Era uma nação muito violenta e muito pecadora. Então o Senhor diz, vai a Nínive, clama contra ela. Traz uma mensagem contra ela. A mensagem a gente vai ver no capítulo 3, que é, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Era a mensagem de Deus. Então aqui Deus fala, vai lá em Nínive e clama contra ela. Quer dizer, você vai trazer uma palavra de juízo. Você vai dizer que a cidade vai ser destruída. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Essa é uma expressão para dizer que a maldade daquele povo já tinha esgotado a paciência divina. E Deus precisava julgar aquele povo. Só que não era bem essa a intenção de Deus. Ele iria trazer essa palavra de juízo, mas com o objetivo de salvação. Isso aqui é muito interessante, porque hoje em dia se discute muito a questão da pregação, e as pessoas falam que o pregador não deve falar palavras duras, não deve apresentar a lei, apresentar o juízo, falar do inferno, porque isso não agrada as pessoas e isso não vai salvá-las. O que vai salvá-las é somente falar do amor de Deus,
da misericórdia, sabe? Só falar sobre isso. Só que aqui Deus manda o profeta falar só sobre o juízo e deu certo. A cidade foi salva. Então você vê que o evangelho, ele é boas novas, que começa com mais novas. Se Jesus é o Salvador, é Salvador de quê? Você tem que contar a história toda, para que as pessoas entendam por que precisam de Cristo. Então o Senhor falou isso aqui, né? Vai lá e pronuncia o juízo contra eles. Mas Jonas, que não era bobo nem nada, percebeu a situação. E no verso 3 ele diz assim: e Jonas se levantou, né? Exatamente como Deus mandou, ele se levantou. Só que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele levantou-se e fugiu. Gente, é uma coisa meio incrível, né? Dá para fugir de Deus? Mas a ideia de Jonas era mais ou menos essa, né? Eu vou bem longe, geograficamente falando, que nem Deus vai poder me levar para Nínive, né? Como é que eu vou lá obedecer se eu vou estar lá em Tarsis, que era do outro lado do mundo? Nínive era para cá, Tarsis era para lá. Então eu vou para qualquer lugar bem distante, que Deus não vai poder me pegar e me levar voando lá para Nínive. Então eu não vou fazer o que ele está mandando. Essa era a ideia dele. Eu vou escapar das mãos dele no sentido de que eu não vou estar disponível de jeito nenhum. Vou estar longe. Como é que vai ser? E a gente vai ver que Deus arrasta Jonas para fazer o que ele mandou. Ele estava indo para outro lado e Deus foi buscar ele. Porque não dá para fugir de Deus. Mas vamos entender o que aconteceu com Jonas, porque nas primeiras vezes que eu li esse livro, eu ficava assim, poxa, quem não conhece um pouco o contexto histórico, e nem daqui a pouco eu vou ler um texto que vai explicar perfeitamente, o próprio livro vai explicar, mas a pessoa fica, poxa, era um profeta, né? O profeta é um servo de Deus. Nós nunca vimos na história bíblica um profeta fugir de Deus. O profeta já reclamou, já disse que não dava para ele, já tentou adiar a situação, foi amargurado, mas nunca nenhum deles fugiu. E Jonas fugiu. Por que Jonas fugiu? Para a gente entender como é que um servo de Deus, um profeta de Deus, toma uma atitude dessa. Olha o capítulo 4. Versículo 2, que Jonas vai dizer por que ele fugiu. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quer dizer, eu sabia que essa mensagem ia acabar levando aquele povo ao arrependimento e o Senhor ia perdoá-los. Isso eu não queria. Por que ele não queria isso? Aí a gente tem que entender um pouco, né, irmãos? Como eu falei, a Síria, ela era um pouco acima de Israel, e ela, na época de Jonas viveu na época do rei Jeroboão II. Na época de Jonas, a Síria já fazia suas incursões no território de Israel e depredava, matava, roubava. E a Síria era o império mais poderoso na época de Jonas, na época de Isaías também. Era o que veio a ser a Babilônia, na época de Jeremias. Então a Síria, depois veio a Babilônia. Na época a Síria era mais poderosa, tanto que cerca de 40 anos depois, ela veio a invadir Israel e destruir as 10 nações. Então Jonas, na mente dele, ele via aquele povo, como o judeu vê normalmente, principalmente no Velho Testamento,
como pessoas estrangeiras, idólatras, perversas e que só merecem o juízo e que não têm direito à salvação. Quem tem direito à salvação na cabeça do judeu era o judeu. E no máximo, se encontrasse um gentio bonzinho que quisesse se tornar prosélito, cumprir todas as leis e as regras e fazer circuncisão e se tornar judeu, poderia ser aceito. Mas um povo, uma nação que massacrava os povos, eles escalpelavam as pessoas, tiravam a pele das pessoas vivas, eles empalavam as pessoas em estacas, eles esquartejavam, cortavam em pedacinhos. A Síria até hoje é considerada historicamente um dos países, se não o país mais violento de todos os tempos. Jonas, já sabendo do que a Síria já vinha fazendo no seu povo, e já prevendo que futuramente a Síria poderia vir a destruir o seu povo, Jonas não queria perdão para a Síria, não. Jonas estava pensando, vamos dizer assim, na cabeça dele, ele estava raciocinando como se ele fosse superior a Deus. Esse foi o grande problema de Jonas. Porque se Deus deu uma ordem a Jonas, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então Jonas quis discutir com Deus e mudar a opinião de Deus, ou se não mudar a opinião de Deus, pelo menos não participar disso. Aí você diz assim, mas o que nós temos a ver com isso, não é? Temos a ver, irmãos, que essa história se repete hoje nas nossas vidas. Na vida dos cristãos, podem haver pessoas que são más, que são perversas, que são indecentes, imorais, perseguidoras da igreja, pessoas que de repente nos odeiam, que nos atacam, que já nos magoaram, que já fizeram mal a nós. E nós simplesmente olhamos para essas pessoas hoje e só esperamos o juízo para elas. E não temos aquela coragem de orar por essas pessoas, pedindo a salvação delas, esperando a salvação delas. Nós hoje rotulamos vários tipos de pessoas e não queremos nada com essas pessoas. E o evangelho, para muitos que vivem no meio evangélico, é como se fosse destinado aos bonzinhos. Os maus e perversos, esses aí não têm direito algum. Isso pode existir na cabeça de alguns que não entendem que foram salvos pela graça, mas que acham que estão sendo salvos pela sua própria bondade. Então, o coração de Jonas pode ser o coração de algum de nós, que temos uma posição, por exemplo, uma posição política. Esse ano, né, no Brasil, todo esse ódio político, né? Então nós escolhemos um dos lados. E aí o lado oposto, que ele morra, que ele nem chegue a disputar a eleição, tomara que morra antes. Aquele maldito não devia estar nem ali. E não passa pela nossa cabeça que deveríamos estar amando essas pessoas militantes, essas pessoas que nós achamos que deveríamos estar amando e orando por elas, e até falando do amor de Deus para elas. Então, muitas vezes nós somos como Jonas. Quer ver? Um exemplo assim bem básico. De repente Deus fala com você, só ilustração, Deus fala com você, olha, a partir de hoje você será meu missionário. Eu tenho 2 lugares que eu estou precisando de missionário. Estados Unidos e Nigéria. E eu vou enviar você para a Nigéria.
Vai ficar satisfeito? Vai ficar feliz? Poxa, Senhor, por que não Estados Unidos? Nigéria. A ideia é essa. Jonas queria fazer seu trabalho no país dele. E nunca sair aos gentios e pregar numa cidade devassa, violenta, cruel. É aquela mentalidade, né? Só aquelas pessoas boazinhas que podem ser cristãs, só aqueles que nasceram no berço cristão que podem ser cristãs. Claro que não. Claro que não. Então, irmãos, Jonas fugiu. É incrível, né? O versículo 3, Jonas se levantou, não para ir à grande cidade de Nínive, mas para fugir de diante da face do Senhor. Quer dizer, ele vivia em comunhão com Deus. Diante da face do Senhor é um simbolismo para dizer que ele estava na presença de Deus. É claro que ele não via a face de Deus, ninguém nunca viu. Mas ele estava ali em comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Fugiu para sair daquela presença bendita. Para não fazer a vontade de Deus. Pode ser que nós já tenhamos feito isso várias vezes. Quando Deus diz, faça uma coisa, você... Às vezes você senta num ônibus, tem uma pessoa... Agora quase ninguém senta no ônibus mais aqui, né? Quase ninguém, né? Havia um tempo que a gente sentava muito em ônibus, né? E sentava no ônibus, aí você sentia aquela coisa assim dentro de você, fala com a pessoa que está aí do teu lado, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Aí você ficava vermelho, corado e ficava quieto, falava nada. Mais ou menos o estilo de desobediência, de Deus está falando uma coisa para você e você está dizendo não. Isso pode acontecer todos os domingos, quando Deus fala conosco e nós continuamos dizendo não. Por exemplo, essas 9 semanas Deus falou conosco, leia a minha palavra, leia, estude, ame a minha palavra, e pode ser que a maioria de nós disse não. Outras vezes Deus fala, busca a minha face, ora, busca a minha face, a gente não. Então, na verdade, pode ser que nós sejamos pior do que Jonas. Irmãos, a Bíblia é assim, né? Em vez da gente ficar lendo a Bíblia de forma assim, né? A gente tem que olhar e dizer, comparar com a gente. Espera aí, será que eu sou igual Jonas? Será que eu já fiz isso? Né? Quantas vezes? Às vezes tem pessoas que o Senhor está chamando para o culto. Vamos, e a pessoa não vai. Não vai. E o Senhor está chamando. O Espírito de Deus, ele chama a gente para orar. Nunca aconteceu com você? Você está assim durante o dia, ou sei lá, qualquer hora da noite, você está assim, de repente, uma coisa, estou com vontade de orar. O que aconteceu? Deus, o Espírito de Deus está chamando você para orar. Mas assim, não, agora não. Mesma coisa a Bíblia. Então, irmãos, isso aqui é o retrato do pecado. Nós somos assim. Normalmente nós estamos desobedecendo a voz de Deus. E a gente vai ver nesse capítulo o triste caminho da desobediência. Esse capítulo ele é incrível, esse livro é incrível. Cada palavra nele tem um significado. Nós podemos dizer que cada palavra tem um significado simbólico muitas vezes. Mas mostra aqui que o caminho da desobediência é árduo e espinhoso. Difícil. Então, verso 3 diz, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis,
ele foi para Tarsis justamente porque era a direção oposta ao que Deus tinha dito. Então ele não queria nada com aquela ordem de Deus, ele queria estar o mais distante possível, ele não queria passar nem perto da vontade de Deus nesse caso. Aí diz, para Tarsis, aí diz, e descendo a Jope, descendo, caminho da desobediência é descida. Com certeza é uma descida. Aí descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Notou isso aqui? Achou. O caminho da desobediência é tipo aleatório, randômico. Ele é meio, sabe, você não tem paradeiro. Achou um negócio ali, é esse aqui. Quando você sai da obediência a Deus, você começa, tua vida fica meio vaga. Você começa a vaguear e sei lá para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo. Ele achou um navio que ia para Tarsis. Um certo escritor antigo disse o seguinte: quando você desobedece a Deus, você sempre acha um navio para te levar para longe. Só que a viagem não vai ser confortável. Entendeu? O inimigo sempre vai preparar um naviozinho para você sumir da presença de Deus, mas a viagem não vai ser agradável. A gente vai ver aqui no capítulo 1 que não foi fácil para Jonas sair fora da presença de Deus. Ele pegou um navio que ia para Tarsis, depois diz, pagou, pois, a sua passagem. Isso aqui também é um simbolismo, porque quando a gente está pecando contra Deus, a gente paga, a gente mesmo paga, é caro a nós a desobediência. Ele pagou a sua passagem e entrou. E a desobediência custa um preço mesmo. Não é gratuito, não. Pagou, pois, a sua passagem. Agora, olha só. Desceu para dentro dele. Lá para dentro. Ele estava depressivo. Por que ele estava depressivo? Porque ele estava fora da vontade de Deus. A gente vai ver mais adiante que ele foi dormir lá no fundo do navio. Ele entrou não para uma viagem turística, mas ele entrou para sumir. Então ele entra dentro do navio e ele deve ter dito assim, bom, aqui eu estou tranquilo, estou longe, estou na escuridão, aqui dentro de um navio estrangeiro, aqui Deus não vai me achar. Aí pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, aí diz assim, para ir com eles para Tarsis. Com eles quem? Os idólatras, os gentios, que eram quem era a tripulação desse navio. Então isso aí também já é um símbolo, que quando a gente peca contra Deus, a gente começa a conviver, se a gente foge da presença de Deus, a gente começa a conviver com eles. As pessoas do mundo que não querem Deus, a gente começa a andar com elas. Porque a gente não está andando com Deus e nem com o seu povo, a gente vai andar com quem? Então, ele entrou lá para ir com eles, para Tarsis. Novamente se diz, de diante da face do Senhor, fugiu da presença de Deus. Versículo 4 diz, mas, sempre o mais, né? Aquela palavra divina, as coisas vão acontecendo, mas o Senhor, aí tu sabe que já vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Irmãos, tempestades, elas podem se levantar na nossa vida, às vezes são provas, nem sempre é resultado de pecado, às vezes são provas de Deus. Deus está provando a nossa fé, permissão de Deus, mas às vezes as tempestades se levantam por pecado mesmo, porque a gente desobedeceu a Deus. Aí as tempestades vêm, vem a tribulação, vem a dificuldade. Agora, não nos pertence saber qual a razão das tempestades da vida dos nossos irmãos. A gente jamais deve julgar isso
foi o erro dos 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó viram o que aconteceu com ele e eles concluíram o quê? Você está em pecado, Jó. Porque Deus não... o raciocínio dos 3 amigos dele era que Deus não castigava o servo fiel, que Deus sempre abençoa o servo fiel e nunca permite que nada de errado aconteça com ele. Mentira, né? Não é verdade isso, mas era o que eles diziam. Então, se você está passando o que está passando, é que você está em pecado. E estava totalmente errado. No final do livro de Jó, Deus diz que aqueles 3 homens falaram totalmente errado, pediram para eles oferecerem 3 sacrifícios e pediu para Jó orar por eles. E disse que Jó havia falado que era correto, mas não eles. Então, embora Deus levante tempestades, muitas vezes por causa de desobediência, nós não somos Deus para julgar quando é e quando não é. A gente pode tentar fazer isso na nossa vida. Se a gente perceber a tempestade levantando na nossa vida, a gente pode, nós mesmos, dizer: Senhor, está acontecendo isso por quê? Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Tem algo que o Senhor me mandou fazer e eu não estou fazendo? Eu estou em pecado em alguma coisa? Cabe a nós perguntar isso. Agora, nem mesmo às vezes a gente sabe com certeza por que a tempestade se levanta. Então Deus é que sabe. A gente não pode olhar assim, naquela mentalidade, né? Senhor, quem foi que pecou? Esse cego ou os pais dele para que ele nascesse cego? O Senhor falou, nem ele, nem os pais. Ele nasceu cego para a glória de Deus e o curou. Então a gente não pode olhar um irmão assim passando dificuldade e falar, pecado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber para nós mesmos que muitas vezes dificuldades se levantam ocasionadas por pecados que nós cometemos. O fato é que o caminho da desobediência, como eu disse, é árduo, e Deus não deixa os seus filhos sem castigo. Lembra de Hebreus 12? O Senhor fala sobre o castigo de Deus, o castigo dele. E ele fala que se nós não sofremos nenhum tipo de disciplina, nós somos bastardos. Porque Deus corrige os seus filhos. O que ele quer dizer com isso? O gentio, o ímpio, o incrédulo, ele faz o que ele quer na vida e dá tudo certo muitas vezes, porque Deus não está corrigindo ele. Deus vai condenar ele no final da existência dele. Quando ele partir dessa vida, vai haver uma condenação eterna. Mas na terra, Deus vai, né? Você quer ir? Vai. Muitas vezes Deus não castiga, deixa a pessoa viver. Agora, os filhos dele não podem pecar sem que ele os repreenda. Para quê? Para que eles voltem. É igual... Gente, vocês são pais, vocês se lembram disso. Nossos filhos erravam, a gente ia lá, chamava atenção, botava de castigo, dava uma palmada, falava. Para quê? Para que ele não fizesse mais aquilo, para que ele ficasse perto da gente. E Deus faz isso. Então, o autor de Hebreus chega até a falar, bem-aventurados, felizes são vocês se vocês recebem castigo. Sinal de que vocês são filhos de Deus. É aquela história que o pessoal sempre comenta, né? Numa empresa, por exemplo, podem estar 50 funcionários roubando. 50 funcionários roubando a empresa. Se um cristão fizer, em cima dele que vão. É assim, funciona dessa forma. O cristão não pode, por exemplo, a questão de adultério. Os ímpios adulteram, não tem problema nenhum. Agora, o crente adultera, vai ser descoberto. A mulher vai saber. De repente pega até uma AIDS. Deus castiga o pecado do justo, para que ele se arrependa e continue no caminho de santidade. Então uma grande tempestade se levantou, porque Deus insistiu em Jonas. Aí você vê, né, como Deus é extraordinário, como ele é soberano. Quando ele decide uma coisa, irmão, não tem jeito.
Jonas, você vai. Jonas fugiu, ele podia... Tá bom, Jonas fugiu, eu vou chamar outro. Não. Você, Jonas, que eu chamei, é que vai. Eu lembro que isso acontece muito com pessoas que Deus chama para o ministério. Às vezes a pessoa passa anos e anos protelando, adiando, fugindo, mas tem uma hora que não dá mais. O Spurgeon falava o seguinte: qual era a prova de que alguém foi chamado para o ministério? Ele dizia o seguinte: se você consegue fazer qualquer outra coisa, continue fazendo, você não foi chamado. Mas se um dia você chegar ao ponto que você não consegue fazer outra coisa senão pregar, você foi chamado, vá pregar. É assim. Então Deus, quando Ele chama, quando Ele escolhe, não tem jeito. Então Ele mandou esse vento, mandou essa tempestade, e o navio estava quase quebrando. Verso 5. Então temeram os marinheiros. A gente vai ver temor, né? A gente vai ver que daqui em diante vai haver uma onda de temor naquele barco. E a gente vai aprender que não só Nínive foi salva, mas os tripulantes do barco também. É muito interessante. Mesmo quando um crente está, vamos dizer assim, errado, ainda assim Deus o usa. Isso é impressionante. Deus usou a tragédia de Jonas para levar aquela tripulação a abandonar os falsos deuses, a adorar o Deus verdadeiro e a ter temor por Deus de Israel. Impressionante. Como Deus age, irmãos, é impressionante. Deus, ele tem a maestria em administrar o caos. É por isso que ele governa esse mundo, né? Esse mundo pecaminoso, tenebroso, e ele administra todo ele. E por caminhos que a gente não conhece, a gente nem sabe como é que é, como são os seus planos. Veja o verso 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Está vendo? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, quer dizer, as coisas materiais, tinha que aliviar o peso do barco, né, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Vocês veem, irmão, ele fugiu de Deus, ele foi para o fundo do barco, e enquanto estava todo mundo trabalhando, ele estava parado. Foi dormir. Eu já passei muito por isso, não sei se você passa por isso. Às vezes o sono é uma fuga. Às vezes a gente está triste, a gente está preocupado, deprimido com alguma coisa, a gente vai dormir. Tem uns que perdem o sono, tem outros que dormem a mais. Já aconteceu isso muito comigo. Vou dormir para esquecer. Aí passa aquele tempo dormindo, para acordar logo mais adiante. Não adianta, mas é o jeito que alguns seres humanos agem. E esse homem foi assim, a fuga dele foi dormir, eu vou dormir. E aí vocês veem que é interessante, que é o segundo barco que passa por uma tempestade com alguém dormindo nele, lembra? O Senhor Jesus está naquele barco, na proa, não no fundo, mas na proa, lá na almofada, dormindo, e uma tempestade se levanta e ele continua dormindo, de tão cansado que ele estava. E aqui você vê o profeta que nesse momento está sendo o contrário de Cristo, porque ele estava na desobediência, está no fundo do barco, dormindo profundamente, não porque ele estava cansado, mas porque ele estava realmente deprimido. E queria fugir da vida. Aí você vê as pessoas do mundo trabalhando, agindo, correndo atrás, e o homem ali, profeta, neutralizado. Você sabe, irmãos, que o Satanás quer fazer isso com a gente. Satanás quer neutralizar a gente. Quer parar a gente. Quer fazer a gente jogar a toalha, pendurar a chuteira, desistir. Para mim, já deu. Chega. Isso é que o diabo quer ouvir a gente falar. Se há alegria no céu por um pecador que se arrepende, há uma festa no inferno por um crente que diz, já deu, chega.
Todos os dias ele trabalha por isso. E, irmãos, às vezes eu conversava com uma determinada pessoa, anos atrás, que falava para mim assim: para que continuar com a igreja? Igreja vazia, ninguém muda, tudo é a mesma coisa. Para que continuar? E continuar? Eu falava sempre: olha só, é bem melhor continuar, mesmo que tudo esteja mal, do que fechar. Satanás quer que feche. Não só que esteja tudo mal, ele quer que feche. Então eu gosto a beça daquela ilustração do passarinho, aquele incêndio na floresta. O passarinho enchia o biquinho dele de água lá no mar e vinha trazendo as gotinhas de água no biquinho dele e despejava no incêndio. Aí a raposa viu isso e falou assim: você é louco, passarinho? Você está vendo que você não vai fazer diferença nenhuma? É um incêndio enorme, você com essa aguinha no biquinho? A passarinho falou assim: é bem provável que eu não faça diferença nenhuma mesmo, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Se cada cristão fizesse a sua parte, como a gente estava falando agora há pouco sobre luz do mundo, sal da terra, se cada cristão fizesse a sua parte, o Brasil estaria resplandecendo. O Brasil estaria curado. Porque a história de todos os avivamentos, irmãos, é que eles atingiam a sociedade. Eles fechavam os bares, acabavam com os bailes, acabava a jogatina, o roubo, a trapaça. Todos temiam o Senhor. A influência da igreja hoje é política, um pouco social, mas não uma influência espiritual, porque a própria igreja está afundando no pecado. É como Paulo falou: a igreja é que está sendo apagada a sua luz pelas trevas do mundo. A igreja está apodrecendo junto com o mundo. Como é que você sabe disso? Porque a igreja está permitindo toda espécie de pecado dentro dela. Os pecados horríveis são cometidos lá fora, estão sendo cometidos dentro. E como eu ouvi um irmão, um pastor comentando esses dias, igreja que hoje disciplina membro é raríssimo. Raríssimo. Hoje o pecado está rolando solto e está tudo certo. Como é que vai dizer que uma igreja como essa está influenciando, está mudando espiritualmente o Brasil? De jeito nenhum. A igreja está afundando, e se ela continuar assim, daqui a alguns anos, vai restar apenas um remanescente nesse país. Se Deus não mandar um avivamento, esse país vai ficar igual à Europa. A Europa hoje, praticamente não existe cristianismo. Porque o brasileiro, por mais tolo que ele seja, já está percebendo o que está acontecendo, que igreja é negócio, que a maior parte dos pastores muitas vezes são 7-1, e que os membros estão... As pessoas não são bobas, então as igrejas estão perdendo todo o crédito. Hoje, pastor é sinônimo de ladrão. Lá no Novo Testamento, quando queriam chamar alguém de pecador, chamavam de publicano, né? Daqui a pouco, quando quiserem chamar alguém de pecador, vão chamar de pastor. Ô pastor lá, porque pastor já é sinônimo de ladrão. Irmãos, a coisa está feia e a gente tem que fazer a nossa parte. É pouquinho, não é? É pouquinho. Mas o que Deus quer é obediência. Deus nunca trabalhou com grandes números. O Rogério estava lendo sobre Gideão. Sabe por que Deus reduziu de 22 mil para 300? Sabe por quê? Ele diz: eu não quero que eles achem que eles venceram. Eu quero que eles saibam que eu venci por eles. Então reduz isso aí. Não quero todo esse exército, não. Que eu quero dar vitória a eles, eu quero mostrar para eles que eu dei vitória a eles. Então reduz. Então Deus trabalha com remanescente. Leia a Bíblia toda e você vai ver. Quantos profetas existiam em Israel?
Quase nenhum. Quantos falsos profetas existiam? Um monte. Quantas pessoas eram fiéis? Poucas. Cada século da igreja, se você for estudar a história da igreja, cada século Deus levantou um ou dois para serem fiéis à palavra. O restante, hereges. Então, sempre foi assim. A nossa parte a gente tem que fazer. E se a gente conseguir ganhar uma alma, valeu mais do que o mundo inteiro. E mesmo que a gente não ganhe nenhuma alma, mesmo assim o Senhor vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Porque quando o Senhor for chamar os pastores para o julgamento, Ele não vai dizer assim: quantas almas você trouxe a Cristo? 5.000, Senhor. Muito bem. Não. A cobrança vai ser: o que você pregou? Foi o evangelho verdadeiro? Você amou as ovelhas? Você cuidou delas? Você tentou fazer o melhor? Não importa quantas almas foram salvas, mas o que você fez para mim. Então, irmão, pega isso para você e seja esse passarinho que vai lá na água e joga lá. É a tua parte. É a tua parte. Então, o versículo continua. Jonas estava dormindo profundamente, né? Não estava mais fazendo nada mais. Verso 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? A partir de agora nós vamos ver mais uma degradação. A gente vai ver os ímpios dando bronca no crente. É o que acontece. Acontece muito também, né? Eu já vi pessoalmente isso acontecer. No trabalho, pessoas chegar e falar assim: ô rapaz, tu não falou que era crente, cara? Como é que você está falando isso agora? Os ímpios dando bronca no crente por causa de pecado. Porque o ímpio, ele é esperto, ele vê, ele vigia, e só de maldade mesmo, só para zoar mesmo, para perturbar, ele vai e ataca o crente. Para dizer: você não é o acusador. E não adianta a gente ficar com raiva deles, não. A gente tem que ficar com raiva da gente. Porque a gente deu mole, né? Foi a gente que xingou, foi a gente que riu de uma piada indecente, foi a gente que deu uma golada lá numa bebida na frente do incrédulo. Foi a gente que deu bobeira. Então você vai ver agora os incrédulos se comportando como crentes e o crente: que tens, dormente? Profeta de Deus, o que está fazendo aí, ô dorminhoco? Não está vendo que está tudo acabando? Olha lá, levanta-te, invoca o teu Deus. O ímpio falando: você não ora não, rapaz? Você parou de orar, é? Olha, Deus usa tudo, gente. Agora Ele está usando esses homens para dar bronca nele. Invoca o teu Deus. E Deus falando com ele: não é isso? Você não fugiu de mim? Você não está longe agora? Esqueceu de me buscar? Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E a gente vai ver uma coisa interessante, que é o ímpio preocupado com a vida, a sobrevivência dele, e o crente não. Daqui a pouco ele vai: me joga lá no mar. Aí vocês vão ser salvos, joga lá mesmo, e mata logo de uma vez. Porque ele não queria mais viver. Verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Na Bíblia, no Velho Testamento, várias vezes a gente vê sorte sendo lançada, porque o livro de Provérbios fala que a sorte se lança no regaço. O regaço é isso aqui, né, do ser humano. A sorte se lança no regaço, mas a determinação vem do Senhor. O Senhor, Ele é tão soberano que até o dado, qual o número que vai cair, é Ele que determina. É uma coisa incrível. Nada é aleatório para Deus. Então você vê várias vezes no caso de Acã, o sorteado foi a família dele, depois foi ele.
aqui o sorteado foi Jonas. Não foi por acaso. Várias vezes Deus vai apontando. Da outra vez de Saul também foi a mesma coisa. Saul foi escolhido também assim. Agora, irmão, por favor, não faça isso em casa, tá? Ó, se cair 6, Senhor, o Senhor está dizendo isso. Cair 5 está dizendo isso. Cair 4, não faz isso não. Esquece isso. Medita na palavra, tá? Porque Deus mudou a maneira dele. O Novo Testamento não é mais assim. Então não vamos... Eu me lembro do meu pai ficava com a moeda lá, parecia até aquele duas caras do Batman, né? Meu pai ficava com a moeda, vamos ver se vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, é isso, coroa é aquilo, e pá! Hoje, não, a nossa vida não pode ser isso. Não pode ser assim. Então eles lançaram sorte que caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quantas perguntas, né? Quer dizer, o homem que queria ficar anônimo. Ah, irmão, é muito engraçado hoje em dia. Eu lembro que às vezes que eu pensava em deixar de ser pastor, eu pensava assim, eu vou procurar uma igreja bem grande. Aí vou entrar lá naquele meio, ficar anônimo. Eu vou só adorar a Deus, nunca mais eu vou fazer nada. Só vou ficar adorando a Deus, depois eu vou para casa. E muita gente pensa isso. Não, o negócio é igreja grande. As pessoas hoje querem igreja grande, porque entra lá, fica desconhecido, não tem que dar satisfação nenhuma, faz o que quer durante a semana, de noite vai lá na igreja e... mas Deus está vendo. Ninguém se esconde de Deus. Deus está vendo. Então o homem queria se afastar, se esconder, se meteu numa enrascada, numa tempestade, quase num naufrágio, e agora está o pessoal lá cobrando. Quem você é? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Não sei o quê. Não adianta, não tem como fugir. Verso 9, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele agora acabou de se condenar com a própria boca, né? Eu temo ao Senhor, sou hebreu, o Deus que fez tudo, eu temo ao Senhor. Mas se ele teme o Senhor, como é que ele fugiu dele? Ora, se ele teme a Deus, ele devia... como é que eu vou fugir dele? Se eu o respeito, se eu o reverencio, ele estava todo errado. Irmãos, nós temos que dizer para nós mesmos... Quando a gente for tentado a fazer certas coisas, a gente tem que dizer assim, eu sou crente, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso não, rapaz, eu sou filho de Deus, eu sou santo. Deus me santificou. A maior armadilha agora da igreja é a tal da bebida. Quando eu me converti, há 32 anos atrás, crente não bebia. Mas aí com o advento do YouTube... Os homens foram lá para o YouTube falar que não, na Bíblia não está proibido beber, não. A Bíblia está proibido embriagar. É verdade, mas só que a maioria dos seres humanos não está preparado para isso. Aí a galera, bebe. Ficaram viciados. Tem muito crente hoje bebendo, viciado em bebida, bêbado. Coisa horrível, horrível. Eu era uma pessoa que bebia bastante. O que eu faço hoje? Bebo água. Nem refrigerante eu bebo. Bebo água, bebo refresco, suco. Não vou beber. Por que eu vou beber? Eu não sou maluco. Eu tinha um vício incrível com cerveja. Como é que eu vou beber? Não. Eu não posso me embriagar. Então eu vou beber um copinho de cerveja. Meia cerveja. Que? Essa meia vai virar uma caixa, rapaz. Não se engane. Isso está desmoronando muitos crentes hoje em dia. Que pena. Eu sou hebreu, Deus que fez o céu, mar, terra seca. Verso 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Chega a ser engraçado, mas não é engraçado, né?
você teme ao Deus do céu. E aí, porque diz o verso, olha, o verso continua, pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Quer dizer, ele contou a história toda. Você fez isso, fugiu do Deus que criou todas as coisas, te mandou ir para um lugar, você fugiu. Quer dizer, Deus usou os ímpios para ridicularizarem ali o seu servo, para ele cair em si. Como você faz um negócio desse? Você lembra quando Jesus falou que nós somos o sal da terra? E se o sal for insípido, ele serve para quê? Ser pisado pelos homens. É o que estão fazendo com a igreja hoje. Pisando a igreja. Por quê? Porque ela deixou de salgar, deixou de iluminar. A influência da igreja está em ser diferente. Mas a igreja quer ser igual. Aí ela parou. Os homens hoje desprezam. Está ele aqui sendo repreendido de novo por incrédulos. A gente vai parar por aqui, irmãos, que já é 9 horas, mas você sabe o que vai acontecer, mas a gente vai continuar semana que vem falando, mas ele vai pedir para que lancem ele ao mar, ele vai reconhecer que aquela tempestade é por causa dele, finalmente, né? E aí ele vai dizer, me lança ao mar. A gente não sabe se ele fez isso porque amava, eu acho que não, porque ele não amava os assírios, também não devia amar aqueles gentios ali. Ele deve ter feito mesmo porque ele estava afim mesmo, era de dar um fim mesmo. Né? Não tava, ele tinha perdido o gosto pela vida, ele estava indignado, ele estava aborrecido. Então me joga logo no mar, logo, tipo aquela pessoa que quer dar um fim. Ah, então acabou, já. E lançaram ele no mar, e aí a tempestade acalmou, e aqueles idólatras adoraram o Deus verdadeiro, mas a graça de Deus não deixou Jonas morrer. Deus preparou um grande peixe que o engoliu e fez esse milagre de manter Jonas vivo dentro daquele peixe, até orando, a gente vai ver isso, e depois levar ele para pregar em Nínive. Deus possa abençoar essa palavra, e a gente, semana que vem, se Deus permitir, quarta-feira, a gente vai continuar falando desse livro. Você possa ler em casa, estudar ele, fazer anotações, que é uma história muito importante para nossas vidas. Que nós possamos estar obedecendo a voz de Deus. E a voz de Deus não é só aquilo que a gente sente que é específico para nós, mas é também aquela voz para toda a igreja. Nós somos a igreja, então é para nós. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua bondade, a tua imensa graça que nós vimos aqui em corrigir Jonas e em dar uma oportunidade para ele, não deixar que ele morresse, e ainda usá-lo da maneira que o Senhor quis, salvando aquela tripulação, salvando aquela população da cidade. O Senhor é um Deus misericordioso, com certeza quer salvar muitas pessoas que estão ao nosso lado e que esperam, de repente, uma palavra da nossa parte. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tua vontade de pregar o evangelho a toda criatura, a orar pelos perdidos, a amar as pessoas mais perversas desse mundo e interceder por elas para que sejam salvas. Não nos deixe agir como Jonas, escolhendo onde vamos ou com quem vamos falar, mas que possamos ser submissos e sujeitos à tua soberana vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.